Glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Você pode exaltar Jesus mais forte no seu lugar. Vamos exaltar Jesus por um minuto sem parar. Vamos, exalte a Ele, exalte a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Antes da gente fazer qualquer coisa, eu queria orar com você. Se você puder fechar os seus olhos. Eu quero honrar Jesus antes de qualquer coisa nessa noite. Ele é o motivo da gente estar aqui. O Senhor é o motivo de estarmos de pé. O Senhor é o motivo de prosperarmos mesmo em tempos de crise. O Senhor é o motivo do nosso nome ser bem falado, mesmo quando nós sabemos que somos fracos, que em vários momentos não sabemos o que fazer, para onde ir. Pela Tua misericórdia, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito coisas grandes. Pai, nós cremos, uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos Teus feitos. Nós declaramos uma noite de milagres, uma noite de celebração, uma noite de rendição. Jesus, uma noite de quebrantamento, de temor, de humildade, de reverência. Pai, que o Teu nome seja exaltado acima de todo nome. Que o Teu nome, Jesus, seja centralizado, não só nessa noite, nesse culto, nessa igreja, mas na nossa semana, nos nossos projetos, na nossa agenda para esse ano. Pai, nós consagramos ao Senhor o melhor ano das nossas vidas. Nós colocamos diante do Senhor a nossa agenda, e que ela se submeta à sua, que ela seja, Pai, um espelho da Tua, que não haja nada na nossa agenda para esse ano que não tenha sido colocado na Tua agenda, Jesus. Que não haja nenhum projeto, nenhum sonho, nenhuma porta, nenhum acesso, que não haja nada em nós, que não haja nada, Pai, nos nossos olhos, na nossa perspectiva para os próximos meses, que não alegre o Teu coração. Nós declaramos em nome de Jesus, 2025 é um ano sobrenatural. 2025 é um ano de portas abertas. 2025 é um ano de avançarmos, é um ano de batalharmos, é um ano de crescermos. Mas 2025 é o ano de descansarmos no Teu favor, Jesus. 2025 é um ano de menos esforço e mais graça. 2025 é o ano em que veremos os nossos inimigos confundidos. Os nossos perseguidores serão um bom testemunho, cada um deles no seu tempo. Será como um degrau na nossa jornada de fé, se levantarão, mas nós estamos com cada um deles debaixo dos nossos pés. Pai, nós declaramos, os nossos opositores não são um problema, eles não são o final da nossa história, não. Eles são como um trampolim para o próximo nível. 2025 é o ano da dupla honra de Deus sobre aqueles que permanecerem posicionados. Pai, nós declaramos sobre cada casa aqui representada, Jesus, sobre cada ministério aqui representado, que o Senhor sopre sobre nós nesses dias. Que o Senhor sopre sobre nós nesses dias uma nova medida de favor e graça. Jesus, que do alto da cabeça à planta dos pés haja manifestação de cura nessa noite. Nós declaramos sobre cada osso, cada órgão, Jesus, sobre cada célula, sobre cada tecido, sobre cada junta. Nós declaramos, Jesus, o Teu sangue nos lavando de alto a baixo. Saúde perfeita sobre cada um que está aqui, Jesus. Nós abençoamos no Teu nome. Nós já Te agradecemos por essa noite de avivamento. Nós declaramos a liberdade para o Teu fluir nesse lugar. Essa casa é Tua, essa igreja é Tua. Jesus, esse púlpito é Teu, a mensagem é Tua. Pai, nós já Te agradecemos por toda a liberdade, pelo mover nesse lugar. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Alguns vão voltar a sonhar, alguns já estão voltando a sonhar. Pai, nós declaramos sem impedimento, sem resistência. Pai, que não haja nada natural, que não haja nada em nós que nos impeça de usufruir daquilo que o Senhor já preparou. Há uma mesa preparada para nós, há um banquete preparado para nós, e nós declaramos, sairemos daqui, Pai, com asas como águias, voaremos mais alto, correremos mais rápido, chegaremos mais longe. Nós declaramos. Se você crê nisso, irmão, levante as suas mãos, declare com autoridade, diga: eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor e serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Diga: ainda nesse ano viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos lá, Goiânia Field. Será que alguém pode fazer barulho? Aleluia!
estar aqui nessa noite? Será que alguém pode dizer, ainda bem que eu vim, Jesus? Eu estou feliz de estar aqui, de verdade. Eu não lembro ao certo quanto tempo tem que eu não prego nesse púlpito, mas eu acho que tem mais de 2 anos. Eu acho que tem 3 anos, para ser sincero. E eu não sei se você tem percebido isso. Parece que os dias passam mais rápido. A verdade é que a gente tem vivido tanta coisa em tão pouco tempo. Eu não sei você, mas de 3 anos para cá Deus fez tantas coisas, Deus abriu tantas portas, Deus cumpriu tantas promessas. E eu quero profetizar em nome de Jesus, você e a sua casa debaixo daquilo que os homens chamam de aceleração, aquilo que os céus chamam de convergência. É o tempo perfeito de Deus, onde coisas que demorariam décadas, elas acontecem em meses. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Eu declaro, irmão, você posicionado, você e a tua casa só vão esperar o cumprimento de uma promessa que Deus fez. Você não vai forçar a porta, você não vai tentar antecipar algo que Deus disse para esperar. Mas quando chegar o tempo de Deus, fala para quem está do seu lado, quando chegar o tempo de Deus, não há homem, principado ou potestade. Vamos, fala com autoridade para quem está do seu lado, fala, não há resistência, não há nada natural que vai te impedir de acessar o que Deus já preparou para você. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Vamos lá, Goiânia, vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia, aleluia. Eu quero, antes de qualquer coisa, honrar aqui os voluntários da casa. Eu já vi alguns aqui, eu vou descobrindo ao longo do culto aonde alguns de vocês estão. E vocês são extraordinários. Vocês fazem história, a gente teve a oportunidade de fazer história junto. E é incrível ver tudo que Deus está fazendo, e é incrível ver os frutos de um penoso trabalho, é incrível ver a bondade de Deus cumprindo promessas, é incrível ver como que sementes semeadas com lágrimas geram colheitas cheias de alegria. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Então entenda, quando esse movimento de Deus se tornou igreja, quando a gente se reuniu a primeira vez para orar, a igreja, ela não é igreja por conta de um homem, ou de um lugar, ou de um balizador, ou de um saldo. Quando nos tornamos igreja? Quando concordamos com a vontade de Deus para um tempo e para uma cidade. Então aqui existe uma igreja que o próprio Deus plantou. Eu tive a oportunidade de ter a impressão digital, muitos dos voluntários também, mas essa igreja é do Senhor. A gente vai passar e ela vai permanecer. Alguém comigo aqui? Os nossos filhos, eles vão viver coisas extraordinárias aqui, mas eles um dia também vão passar, e a igreja de Jesus vai permanecer. E eu quero honrar cada um que fez parte, semeando, entendendo que é sobre Jesus, é sobre o reino. Eu vi muita gente aqui no início ferida com outros ministérios, coisas que viveram com outros pastores, igrejas brasileiras, e eu vi muita gente dando uma nova oportunidade de abrir o coração, e a gente viu Deus ressignificando para muita gente o chamado. E é muito bom ver alguns de vocês, talvez a maior parte de vocês, florescendo, permanecendo. E eu quero profetizar em nome de Jesus que toda boa semente lançada numa boa terra vai gerar uma colheita extraordinária. Você recebe isso? Diga amém. Eu queria honrar o staff também. Eu não sei se tem pessoas do staff aqui, mas eu vi o Maiquinho, eu vi o nosso batera também, paizão, mãezona e tantos outros aqui, pastor Márcio. Eu vou ser injusto com alguns aqui, mas eu quero honrar a vida de cada um de vocês que veio de Miami para cá. Você que é da igreja de Miami e está lá servindo o pastor Paulo também. Você pode celebrar Jesus pela vida de cada líder de GC, líder de ministério. Glória a Deus. Quero honrar meus pais também. Paizão e mãezona estão voando. Eu achei estranho meu pai chorar hoje. Ele nem é emotivo. Eu falei para o Marquinhos, eu falei, uau, meu pai vai chorar hoje, cara. Hoje deve ser uma noite especial. Mas eu quero honrar, paizão voando, todo alinhadinho, calça social, pregando muito, lançando livro, glória a Deus por isso. Quero honrar minha esposa, Kezinha, mãe dos nossos 3 filhos. Fica de pé, amor, por favor, você tá linda e toda trabalhada na alfaiataria. Que rompeu esse ano, Kezinha lançou livro esse ano, fez uma conferência para mais de 7.000 mulheres em São Paulo. E eu quero honrar, amor, tua vida, tua entrega. Não é fácil ser casada comigo, por conta, não é nem da velocidade ou daquilo que a gente está vivendo, mas por conta, e eu boto entre aspas isso, da inconstância que o chamado apostólico exige da gente. Tem dias que a gente
acorda no lugar e fala: uau, eu vou viver aqui a vida inteira. E no dia seguinte o Senhor fala: faça as malas, porque tem algo novo para você viver de novo. E não tinha como ser outra pessoa senão você para estar comigo nessa jornada. Eu amo você, eu honro você, a tua fidelidade ao Senhor, a tua entrega. Eu amo o que Deus está fazendo na nossa casa, na nossa vida, os nossos 3 filhos. E eu queria que você celebrasse a vida da Kezinha, a pastora Kézia Cádimo, senhoras e senhores. Quero honrar o pastor dessa casa também, pastor Diego, a sua família, a sua esposa. Você pode celebrar Jesus pela vida dos pastores. Vamos fazer isso de pé, fica de pé no seu lugar, vamos celebrar cada pastor, cada líder de GC que se dedica para manter a igreja de Jesus saudável, crescendo. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Glória a Deus, glória a Deus. Não, tô de boa, vou só na água, obrigado, mano. Glória a Deus, pode sentar no seu lugar, fica à vontade, você está em casa. Honrar nosso pastor André Valadão também, a Cassi. São extraordinários, são a nossa cobertura, são cheios de grandeza. Só quem conhece eles na mesa e no backstage sabe. E eu quero muito manter o que eu tenho mantido a duras penas nos últimos 7 anos. Ouvir muita coisa e manter a pureza no púlpito. O púlpito não é lugar de vomitar nada sobre ninguém. O púlpito é lugar de pregar a palavra. Você está comigo? Diga amém. Então não espere de mim nada que não seja uma palavra pura, viva. Eu sei que tem muita gente aqui que veio para receber, mas talvez tenha 2 ou 3 aqui à espera de algo. Mas eu quero te dar uma má notícia: você vai voltar para casa decepcionado se essa é a tua expectativa, porque a gente não vai usar do púlpito da igreja que Jesus nos confiou para falar sobre nenhuma outra coisa senão Jesus ressurreto, que reina, e sobre uma palavra de fé e de esperança. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. Salmos 34:4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra. Então provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero falar sobre algo que é um pré-requisito básico para quem quer viver promessas, milagres, crescimento, romper, livramento, cuidado de Deus. Eu quero falar sobre algo que muita gente acha que é difícil estar nesse lugar, mas eu confesso que hoje para mim é loucura me imaginar fora desse lugar. E algumas pessoas às vezes falam: pastor, me inspira a forma como você escolheu depender de Deus, mesmo em momentos que talvez se dependesse de mim eu não teria aberto mão de algumas coisas, eu não teria me mudado em alguns momentos que você se mudou, eu não teria aberto mão de coisas que você abriu. E eu sempre respondo a mesma coisa, eu falo: me assusta mais a ideia de permanecer numa estação que Deus não está mais se movendo, do que a ideia de começar do zero com Ele, porque Ele é quem faz tudo, Ele é quem opera tudo em todos. Você está comigo? Diga amém. E uma das coisas que a América mais faz com a gente, irmão, é testar esse nosso nível de dependência. Tem momentos que você percebe que a nuvem se moveu, mas você preparou algo tão bem equipado, você está com as suas tendas tão confortáveis, que a gente prefere permanecer numa zona de conforto do que continuar com Deus em meio a zonas de confronto, em meio a zonas de processos, em meio a batalhas. Mas eu vim aqui declarar que o lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Então a palavra de hoje, a mensagem de hoje é sobre dependência. Eu quero pregar sobre o poder da dependência, e eu tenho certeza que isso vai gerar um romper na vida de muita gente. Talvez algumas pessoas vão cancelar projetos e planos, porque você no seu íntimo sabe que o Senhor te pediu algo diferente daquilo que você tem pensado ou sonhado. Você sabe no teu interior. Você finge que não ouviu, você talvez até em algum momento finja que não entendeu, mas eu creio que Deus vai nos trazer temor para a gente voltar a lugares que talvez a gente tenha se perdido, ou talvez a gente retomar o nosso chamado que em algum momento a gente possa ter negociado. Alguém está pegando isso aqui? A dependência fala sobre
Um homem que escolheu estar debaixo da promessa do favor e das mãos de um Deus que pode todas as coisas. A independência fala a respeito de um homem presunçoso a ponto de acreditar que sozinho consegue construir algo que tenha valor eterno. Sozinho você até consegue construir patrimônio, talvez sozinho você até consiga viver algumas vontades, mas com Deus o que você constrói com Ele dura para sempre. A palavra fala sobre um homem que edifica uma casa que não tem fundamentos sobre a rocha, e a palavra fala sobre um homem que edifica uma casa com alicerces na rocha. E é interessante porque quando a gente olha esse contraste entre as duas construções e as duas escolhas, é provável que o homem que não colocou fundamentos, Trevisan, tenha terminado mais rápido. É provável que ele tenha gastado menos. Quem aqui já construiu ou lida com construção sabe que uma das etapas que mais despende dinheiro na obra é a fundação. Você tem que analisar o solo, você tem que ir profundo, e quanto mais alto você deseja crescer a tua casa, mais profundo tem que ser a base dela. Então você até pode construir mais rápido e gastar menos se você não fizer fundações, mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é que o tipo de fundação da tua história não é só sobre quanto tempo você demora para chegar onde você quer, mas sobre quanto tempo dura aquilo que você construiu. E tem muita gente que na América construiu um patrimônio rápido, mas talvez no céu seja desconhecido. A palavra de Deus fala que naquele dia alguns vão dizer: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu libertei. E Ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não é sobre a imigração te conhecer ou te dar um social. Não é sobre os brasileiros na América te conhecerem e saberem que você prosperou. É sobre também no céu você ser conhecido. É sobre você ser chamado de servo bom e fiel. É sobre ter uma morada guardada para você, te aguardando na eternidade. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Agora, Ele é tão bom e generoso que se a minha pauta for o reino dEle e a justiça, todas as coisas me serão acrescentadas. Porque talvez alguém no seu interior já esteja questionando, falando: olha, para ele é fácil. Agora ele está vivendo um bom momento, ele deve estar numa boa casa em Alphaville, ele deve estar dirigindo um bom carro. E é fácil falar sobre eternidade quando se tem essas coisas, mas quem viveu aqui sabe que não faz muito tempo. O Benício tem 4 anos. E quando ele estava na barriga da Kezinha, a gente estava morando de favor, despejado, plantando igreja. Não faz 4 anos que tudo que a gente está vivendo hoje era uma promessa que parecia muito distante. Mas quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Alguém está comigo? A gente plantava igreja, irmão, na época que o Márcio nem tinha green card, não podia nem voltar para o Brasil. Lembra dessa época? Nunca se esqueça dessa época. Que a gente não tem dificuldade de se adaptar ao que é bom. Pensa no seu primeiro carro com direção hidráulica. Um mês depois parece que sempre foi assim. Aí você vai dirigir o carro de alguém que não tem direção, você fala: cara, que carro duro. Pois é, era o seu carro até 4 semanas atrás. Não se esqueça. Não se esqueça dos pequenos começos. A Bíblia fala: não despreze os pequenos começos. Eles são importantes, eles forjaram o teu caráter, eles aumentaram a tua medida de fé. Eles foram um convite para uma dinâmica de dependência. E se você escolheu depender de Deus quando nada tinha, você pode usufruir e se deleitar quando Ele acrescenta todas as demais coisas. Alguém está comigo? Eu lembro quando eu estava passando dificuldade, há muitos anos atrás, eu falei com meu pai, e ele sempre lembra dessa conversa. Eu falei: pai, hoje ninguém me pergunta quanto eu preciso ou o que eu estou passando, mas vai ter um dia, pai, que eu creio que Deus vai prosperar o meu ministério e a gente vai ter uma vida boa, e as pessoas vão começar a questionar o quão bom é o que a gente tem, ou o quão caro é o que a gente pôde comprar. Eu falei: pai, se as vozes que criticam a colheita não faziam parte da semeadura, elas não têm acesso para me questionar. Você está comigo? Então a gente tem que ter esse entendimento, irmão. Você tem que ter esse entendimento. Tem gente que vai criticar a tua prosperidade hoje, mas não fez parte da tua semeadura. Agora, tem gente que fez parte da tua semeadura. Não se esqueça, quando você estiver vivendo um bom momento. Alguém está comigo? Diga amém. Não despreze os pequenos começos. O homem dependente, ele sabe para onde vai, mas ele lembra de onde veio. O homem dependente, ele não se ensoberbece, porque ele sabe quem deu tudo que ele tem. E esse é um desafio na América. Uma das coisas, eu acredito que um dos princípios quebrados que a gente tem como brasileiro aqui
é o fato de querer fazer com que o novo imigrante passe por tudo que a gente passou. E é por isso que o brasileiro ainda não governa e domina a América, porque muitas vezes a nossa mentalidade é mesquinha. A gente quer fazer como no militarismo. No militarismo, um oficial faz um cadete em formação, ou um soldado, ou um cabo, passar por tudo que ele passou. Mas o reino de Deus não é como o militarismo. O reino de Deus é sobre um reino estabelecido a partir de favor e graça. É sobre misericórdia. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então, quando eu cheguei, ninguém me ajudou. Eu não vou ajudar. Quando eu cheguei, eu comi o pão que o diabo amassou. Então, eu não vou facilitar. Não, irmão. Você dependeu de Deus para tudo. Deus te honrou, Deus fez, Deus te deu, Deus abriu. Seja canal de favor agora na vida de alguém. Alguém está pegando isso aqui? Seja bondoso. A Bíblia fala sobre a gente ser bondoso como estrangeiros. A Bíblia fala sobre o poder da hospitalidade. A Bíblia fala sobre a gente andar a segunda milha, inclusive com quem nos persegue. A Bíblia fala sobre isso o tempo inteiro. E eu quero falar sobre um princípio que ele vai tocar em vários outros princípios. E eu creio que se você ressignificar algumas coisas na tua jornada a partir disso, você vai viver ainda esse ano a maior aceleração da tua história em nome de Jesus. Alguém crê nisso? De verdade, alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? A igreja que a gente recebeu lá em Alphaville não é a igreja que a gente tem pastoreado hoje. Talvez se você olhasse hoje a igreja que a gente precisou transicionar em Miami, em The Field, e você olhar a igreja que a gente está pastoreando hoje em Alpha, você vai falar, não deve ter sido tão difícil. Mas o nosso coração estava 100% plantado aqui. Os nossos filhos foram criados aqui. Os nossos pais estavam aqui. Os voluntários que ajudaram a gente, que passaram madrugadas em claro, eles estavam aqui. E Alphaville era um lugar estranho. A gente não conhecia ninguém. Então a gente não abriu mão de algo por algo que tinha certeza que ia dar certo. A gente foi debaixo de dependência a partir de uma palavra sem ter nenhuma garantia. Irmão, primeira chave que eu quero que você guarde no teu coração: caminhar debaixo de dependência é caminhar sem garantias. Mas a única garantia que você vai ter em qualquer estação com Deus é que Deus vai suprir a sua necessidade. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele nunca vai te chamar para uma estação que Ele não esteja antes para te receber nela. Alguém está comigo? Essa é a única garantia. Segunda chave sobre dependência é que caminhar debaixo de dependência significa se mover mesmo sem ter todas as suas perguntas respondidas. Quando, como, quem, quanto? I don't know. Eu não tenho ideia. Mas eu sei que se Deus me chamou, eu sei que se Deus me pediu, eu sei que se Ele pediu para abrir mão de algo hoje, Ele tem algo maior amanhã. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Então eu vim aqui trazer bons relatórios. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei em Miami, depois que a gente transicionou, eu falei exatamente essa frase, ela explodiu a minha mente. Eu falei, igreja, trago bons relatórios. Lá em Alphaville batizamos milhares, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. E 3 anos depois eu quero como testemunho de dependência dizer, igreja, eu tenho bons relatórios. Vocês liberaram uma boa semente sobre o Brasil. Estão sendo bem representados, amém? Hoje são 25 mil pessoas no nosso campus toda a semana. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mais de 10 mil pessoas batizadas em 3 anos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Agora entende isso. Se Deus tivesse mostrado isso pra gente há 3 anos atrás, a gente não precisaria nem de dependência para ter ido. A gente teria ido porque era lógico. E é isso que a dependência faz. Pega isso aqui. Quando você caminha debaixo de dependência, o que você vai, se quiser pode zerar o retorno aqui, linda. O que você vai viver no teu futuro vai parecer tão lógico para quem está vendo você vivendo. As pessoas vão falar, mas eu também faria o que ele fez se fosse para viver o que ele está vivendo. Mas você não tinha garantia quando fez o que fez, quando foi para onde foi. Você tinha uma palavra. O problema é que muita gente só consegue crer quando vê. Mas a Bíblia fala, felizes são aqueles que creem mesmo sem
ver. Você não vai se mover nos próximos meses porque Deus te mostrou algo. Você vai se mover porque Deus te pediu algo. Deus te falou algo. Ele só soprou algo no teu ouvido. Ele não precisa te provar que Ele é quem Ele é. Ele não precisa te mostrar que Ele é capaz do que Ele é capaz. Alguém está comigo aqui? Então se Deus te falar vai, você vai. Se Deus te falar entrega, você entrega, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Alguém pode levantar as mãos aqui nessa noite e declarar, diga: eu sei que Deus é fiel para cumprir o que me prometeu. Ele não é homem para que minta. Vamos, igreja, alguém aqui diga: ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, no céu já aconteceu. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém feliz ainda? Falando em felicidade, é o seguinte: eu trouxe o livro para lançar aqui em The Field hoje. Eu acho que deve ter uns 300 livros, e 100% do recurso desse livro vai para um projeto missionário. Na verdade são 3 projetos: Cecília, Benício e Chloe. E a gente, depois de muito trabalho, tiramos alguns dias para descansar na América. E, irmão, eu estou descansando em real, se é que você me entende, amém? 6 por 1, glória a Deus. Então, além desse livro te abençoar, esse livro vai me abençoar também. Alguém está pegando essa chave? Diga amém. Agora, brincadeiras à parte, eu estou brincando, gente, mas é sério, tá? Tá lá no final, eu vou assinar todos os livros. Faça a sua parte, eu vou dar o meu melhor para fazer a minha. Bom, João 15:5 diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quanto tempo eu tenho aqui, Diego? You sure? Eu fui. Uma coisa que a gente precisa entender sobre dependência é que quando a palavra de Deus fala que estamos enxertados nele e que sem ele não podemos fazer coisa alguma, o contrário também é uma verdade. Se sem Deus eu não posso fazer coisa alguma, em Deus eu preciso fazer alguma coisa. Uma fé sem obras é morta. Uma fé sem testemunhos, ela é vazia. E é por isso, irmão, que muitas vezes o nosso evangelismo em alguns ambientes fracassa. Eu não lembro se é o John Stott ou Tim Keller. Ele diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Então você fala: Jesus é suficiente no teu trabalho. Mas se uma porta de trabalho se fecha, ou se uma carta de imigração chega, as pessoas não conseguem ver essa suficiência em você. Às vezes a gente fala: não, eu não dependo da América, eu não estou aqui pelo sonho americano. Mas se algo no sonho americano muda, a nossa alegria vai junto com essa mudança. Irmão, a palavra de Deus fala que sem Ele não podemos fazer coisa alguma, mas com Ele precisamos fazer algo. E o que eu posso fazer com Deus? Eu preciso gerar um testemunho através da minha jornada de fé que vai apontar para Ele. As pessoas vão olhar para o que eu estou vivendo, as pessoas vão ver o fruto, as pessoas vão ver o resultado, e isso vai apontar para Ele. As pessoas vão dizer: só Deus poderia estar fazendo o que esse cara está vivendo. Alguém está pegando isso aqui? Eu lembro quando o Márcio chegou, não, eu lembro quando o Gui chegou, não, eu lembro quando o Paizão chegou, eu lembro quando a Marcinha chegou. As pessoas vão falar: só Deus pode fazer o que essa pessoa está vivendo. Porque sem Deus ela não poderia fazer coisa alguma, mas com Deus ela precisa gerar algo, fazer algo. Para que a nossa fé não seja teórica e para que o nosso testemunho não seja vazio, eu preciso carregar frutos. Tá tudo bem enfrentar crises, mas até a crise tem que ser nova a cada nova estação. Até a crise precisa ser nova. Eu tinha desafios financeiros, consegui romper. Agora qual é o meu desafio? Agora eu estou enfrentando, sei lá, talvez eu cresci tanto que agora é o meu desafio para que o meu coração não se soberbeça. Aí na próxima estação, não, eu venci, eu consegui manter o meu coração humilde. Agora o meu desafio é porque Deus está fazendo com que as coisas ao meu redor querem fazer com que eu me compare, mas Deus está trazendo o meu olhar de volta para o propósito. Aí na próxima estação, não, meu desafio é porque eu estou sendo ambicioso demais e eu me tornei ganancioso, eu preciso voltar para o centro. Irmão, em cada nova estação tem novos desafios.
desafios, novos levantes, novos gigantes, novos desertos, novas tempestades, e tá tudo bem. Sinal que aquilo que o inferno levantou contra você na estação passada não foi suficiente, ele precisou mudar a estratégia. Agora tem gente que nunca rompe, está sempre debaixo do mesmo desafio. Isso significa que o inferno nem precisou mudar a estratégia, porque você continua sendo reprovado na mesma área. O povo não precisava ter ficado 40 anos no deserto, mas por desobediência, por independência, por arrogância, eles ficaram mais tempo do que deveriam ficar. E a Bíblia fala que chegam então diante da terra prometida e enviam espias, e a maior parte dos espias volta desencorajando o povo. E aí o que acontece? Além de terem ficado mais tempo do que deveriam ficar, agora a maior parte deles não entra aonde deveria entrar. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Quando você sai do lugar da dependência, o que estava preparado para você não vai ser usufruído por você. Não porque Deus não fez, não cumpriu, não preparou. É porque você não estava no lugar que Ele te pediu para estar. Você não acessou o momento que Deus te pediu para acessar. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Não, os gigantes são grandes demais. Sim, eles são grandes para que o testemunho seja maior. Não, mas os desafios são grandes demais. Sim, eles são grandes para que você não queira ir sozinho. Você vai olhar para o tamanho dos desafios e você vai se lembrar: não, só Deus pode me fazer vencer essa tempestade. Irmão, os gigantes, eles não vão se apequenar. Pelo contrário, eles vão se agigantar. Cada novo nível, gigantes maiores. Cada novo nível, tempestades mais fortes. Por quê? Porque o inferno sabe que a tempestade do ano passado não parou você. Ele vai precisar enviar uma tempestade maior. Ele sabe que os gigantes da estação passada não te pararam. Ele vai tentar enviar mais gigantes. Mas isso é um bom indicativo. Guarda isso aqui. É um indicativo de que tudo que o inferno fez até aqui foi insuficiente, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Maior é o que está em nós do que tudo o que se levanta ao nosso redor. Agora imagina que frustrante. Imagina uma reunião no inferno, e aí falam: e aí, qual que é a pauta? Bom, a pauta hoje é a família Siqueira. E aí? Aí eu manteria. O levante do ano passado está funcionando ainda. Tem certeza? Não quer fazer um reforço? Olha, os mesmos problemas. Fala mal de pastor no almoço do domingo. Não tem isso aqui em The Field, tá, gente? Só em Alphaville. Aprenderam que o tempo na América, ele vale, e não querem servir porque eles pensam: 2 horas servindo é menos tanto, eu prefiro ganhar para comprar, sei lá, um novo televisão ou um tênis do que servir como voluntário. Eles ainda estão nessa, 3 anos e ainda estão nessa. E aí, o que a gente faz? Eu não faria nada. Vamos gastar esforço com o paizão. Por que o paizão? Porque ele está posicionado. Vamos gastar esforço com o Diego. Por quê? Porque ele está à frente de uma obra. Vamos gastar esforço com o Trevisan. Vamos gastar esforço com o Gui. Vamos gastar esforço com o Silvão, com a Emília. Por quê? Não, porque eles estão rompendo. Eles saíram de um lugar comum e eles estão debaixo de dependência, de obediência. Alguém está pegando isso aqui? Eu acredito de verdade, irmão, que alguns dos levantes são mais um indicativo de que o inferno não está contente com os seus próximos passos do que qualquer outra coisa. Porque a Bíblia fala que a pior coisa que Deus pode fazer com alguém é entregá-lo aos seus próprios prazeres. A pior coisa que pode acontecer é se um dia, em algum momento, algum de nós perder o temor. O pecado não incomoda mais. Saber que tem um chamado e não vive chamado não constrange mais. Precisamos preservar, irmão, guarda isso. Somos um vaso de barro que carrega um bom tesouro. O tesouro é precioso, ele é caro, ele é extraordinário. Mas somos barro, somos um vaso, somos frágeis. Valemos muito pouco, mas carregamos algo que vale muito. Alguém está comigo? A dependência é entender que essas duas coisas coexistem. É não achar que agora você é valioso demais porque você carrega algo valioso demais. Mas é também entender que você não é um coitado porque é de barro. Não. Você é frágil. Você veio do pó.
mas carrega o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, carrega uma promessa de vida eterna, carrega uma identidade de filho. Você acessa a partir de Jesus uma herança que era dele, agora é nossa. Você foi feito herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Alguém está comigo aqui? Você está debaixo de uma nova aliança. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais culpa. A escrita de dívida foi pregada naquela cruz no Calvário. A nossa história foi reescrita, ressignificada. Você agora carrega uma nova identidade. E é uma boa ideia caminhar debaixo daquilo que Deus preparou para você. Alguém está comigo? É uma boa ideia se mover debaixo de dependência. E eu estou aqui para testemunhar que é melhor estar debaixo de uma palavra, mesmo sem saber o que aguarda a próxima estação, do que abrir mão de uma palavra porque você preferiu permanecer no lugar onde você sabe onde tudo está. Irmão, olha para mim. O homem que caminha em dependência é como alguém que está no escuro, sem saber onde as coisas estão, porque o ambiente é novo. É como se alguém me soltasse dessa porta, as luzes apagadas, e me pedisse para chegar no banheiro. Eu ia tateando, eu ia esbarrando, eu ia tropeçando, porque eu não conheço esse lugar. Agora imagina que Deus me pede para acessar esse novo tempo, esse novo nível, e eu falo, não, eu prefiro ficar na minha casa, porque lá eu sei onde tudo está, lá é mais confortável. Tem muita gente que preferiu permanecer no lugar conhecido do que se lançar no extraordinário desconhecido de Deus. Existe algo extraordinário, sobrenatural, poderoso e desconhecido de Deus para você. E aqueles que creem que o próximo nível, que a próxima estação, que o próximo passo é melhor do que tudo que você já fez até aqui, eles vão viver. Agora, e aqueles que preferem não, vão ficar como aqueles espias ficaram diante da terra prometida. Você chegou no lugar da promessa, mas não consegue usufruir dela. Eu lembro que eu preguei aqui há um bom tempo atrás, e a mensagem falava sobre o perigo de viver na fronteira. Eu falei sobre algo que eu vivi quando fui em Tijuana, no México, e eu atravessei por San Diego, na Califórnia. E você está em San Diego, o asfalto é incrível, o lugar você se sente seguro, ele é limpo, a cidade é linda. E aí você se aproxima da fronteira, alguns metros já mudam completamente o ambiente, a atmosfera. Você atravessa a fronteira, você já vê lixo, você vê o mau cheiro, falta de saneamento, você já se sente inseguro. E eu vi naquela fronteira entre o México e os Estados Unidos, pessoas dentro do México olhando para de trás daquela grade. E Deus falou comigo, é exatamente assim que muita gente está, contempla a promessa, mas não pode acessá-la, vislumbra a promessa, mas não pode acessá-la. Porque, irmão, guarda isso aqui, quem não caminha debaixo de dependência é como alguém que vive na fronteira, sabe que tem algo do outro lado, mas não pode acessar. A dependência é um livre acesso de Deus a todas as promessas de Deus, e não importa o que vai tentar te impedir, você tem livre acesso. É como alguém que tem um passaporte diplomático. Vão dizer, você não pode entrar. Não, irmão, você não está entendendo quem eu sou e filho de quem eu sou. Eu tenho acesso a qualquer estado e lugar que o Senhor preparou para mim. Vamos só alguém comigo aqui. Aleluia. Alguém toma posse disso aqui nessa noite. Vamos, levante as suas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Pai, nós declaramos um novo nível de dependência, de fé ousada, que não vai fazer conta depois que ouviu do Senhor uma palavra, que não vai esperar sinais depois que entendeu no seu espírito uma palavra. Pai, nós cremos que há algum tempo atrás precisávamos de sinais, mas estamos debaixo de uma fé madura. Nós não precisamos mais de sinais, nós já temos uma palavra e ela é suficiente. Nós declaramos em nome de Jesus, 2025 é o ano da dependência do Senhor. 2025 é o ano de avançarmos e as portas do inferno não prevalecerão. Alguém toma posse disso aqui em nome de Jesus. Aleluia. Jesus. Ainda bem que eu vi, Jesus. Fala para quem está do seu lado, dependência não é fraqueza. Diga, fraco é um homem que caminha só.
Você pega, por exemplo, obrigado, lindão, você pega a agenda feminista. Qual que é a ideia que ela vende? Uma mulher não pode ser dependente de um homem. Aí você pega essa ideia que a gente tem hoje, a geração dos mileniais tem esse desejo por empreender. A gente vai empreender, eu não quero ser funcionário de ninguém, mas nunca trabalhou para ninguém, não sabe nem como é ser patrão, porque nunca foi funcionário. Tem gente que já quer começar sendo pastor de uma igreja, mas nunca foi ovelha. Tem gente que já quer começar liderando o GC, mas nunca participou de um. Alguém está comigo? Eu tenho muita alegria da história que Deus imprimiu na minha vida e na Kezinha. A gente serviu no nosso GC, na nossa casa, 30 jovens na garagem de casa. Fui professor de escola bíblica dominical, fiz curso preparatório para obreiro, fui consagrado diácono. Eu servia na igreja, era o primeiro a chegar e o último a sair. Tinha um mole de chaves com todas as chaves da igreja. No dia que o pastor me deu o mole de chaves da igreja, eu chorei, irmão. Eu falei para Kezinha: amor, você tem noção? O pastor deu as chaves da igreja pra gente. Ele vai para casa e ele confia que eu vou trancar a igreja para ele. Era esse nível de entendimento. Mas hoje, se eu chegar para um jovem e falar: lindão, você tranca a igreja toda, por favor? É possível que em algum momento ele vai falar: eu estou me sentindo usado. Você está usado por quê, meu filho? O pastor pediu para eu fechar a igreja. Não, desculpa, eu errei. Eu acho que você não é digno ainda nem de ter a chave da igreja, porque você ainda não entendeu. Maior é o que serve. Você está no processo, Deus está imprimindo algo em você. Você está vivendo uma jornada, você está sendo preparado para algo. Alguém está comigo aqui? Os heróis da fé viveram um preparo. Moisés viveu o preparo. Por que Moisés, ele foi instruído, educado, alimentado dentro da casa de Faraó? Porque para libertar uma geração precisa ter uma mentalidade livre. Ele foi criado como um homem livre para libertar. A história de José. Os irmãos acharam: agora a gente acaba com a história dele. Os céus olham e falam: obrigado, vocês empurraram o nosso menino para mais perto do seu destino profético. Quem está dependente de Deus, irmão, até o que fazem contra você promove você. Tentam parar você, estão promovendo você. Folha de São Paulo, Globo, UOL, todo mundo sem imaginar, noticiaram de forma massiva no Brasil: o evento gospel cancelado no Allianz Parque. Os mesmos meios de comunicação precisaram noticiar: evento gospel está de pé novamente, governo recua. Alguém está comigo? Vivemos 2 dias de recorde de venda. A gente nunca vendeu tanto passaporte. A mídia gratuita explodiu um evento que aconteceu no estádio. Mais de 12 milhões de televisões sendo tocadas pelo hip-hop. São números do hip-hop, não são uma projeção nossa. Agora pega isso aqui. O evento não teria sido o que foi se não tivesse a perseguição que sofreu. Até pra gente, o gosto de sangue na boca foi diferente quando viu todo mundo se levantando para parar. Tinha gente que estava assim: você vai lá na virada? Cara, eu acho que eu vou, vai ser legal, né? Aí depois de todo levante, você perguntava: você vai na virada? Irmão, eu vou, e ninguém vai parar a igreja. E se fechar o estádio, a gente vai pra rua. E se mexerem com a gente vai pegar mais um estádio. São como loucos que junto com Davi no deserto se tornaram valentes. O inferno, irmão, em muitos momentos está imprimindo em nós testes que são presentes, não são um problema. E é por isso que Deus permitiu. Deus não vai permitir que o seu inimigo faça algo contra você que não gere algo de valor sobre você. Se Deus permitiu, esteja atento, tem algo valioso nisso, tem algo que está sendo gerado. Vai sair um bom perfume, vai sair um óleo fresco, vai sair um vinho novo. Vamos, alguém comigo aqui? Pastor, eu estou sendo macerado. Pois é, mas isso é uma boa notícia. Tem vinho novo sendo gerado aí, irmão. Você está sendo esmagado, mas tem algo novo, tem um testemunho novo. Alguém comigo aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. A gente fez um evento no SBT, foi um marco, notícia na nação. No dia seguinte era só evento do SBT versus evento da Globo. Alguém viu isso?
Mas se eu te disser que todo o evento que passou no SBT foi feito toda pela igreja, até a transmissão a gente fez, a gente entregou o sinal. A gente pegou um sinal, só de lentes, a gente investiu quase R$1 milhão, alugamos as melhores lentes disponíveis no país. Porque eu entendi, é a igreja versus o mundo. Então vamos colocar o que tem de melhor. Irmão, guarda isso aqui. Com exceção de um evento que teve lá, que foi o especial da Marília Mendonça, o Allianz Parque falou que em todo o tempo de existência do estádio nunca houve tanta tecnologia embarcada e tanta produção em um evento do estádio. Nunca houve. Você pode pegar Coldplay, você pode pegar Maroon 5, você pode pegar qualquer evento internacional. Alguém está comigo? Quem que faz a luz do Rock in Rio? Essa empresa que a gente vai contratar, contratamos. Quem que fez o som do Lollapalooza? É quem vai fazer o nosso som, contratamos. Quem que faz a produção dos eventos internacionais do estádio? É essa empresa que a gente quer, contratamos. Por quê? Porque eu entendi, pelo nível do Levante, tem algo que a gente nem dimensionou. Vai ser algo grande e vai tocar a nação. Então vamos traduzir. Pauta da nação brasileira, dia 1º de janeiro. Lagoinha Alphaville versus Globo. Igreja de Jesus versus mundo. Você está comigo? Então, quando algo se levanta, entenda, tem algo de Deus que vai se levantar depois. Quando algo te combate, entenda, tem algo de Deus que vai te levantar depois. Vamos, alguém comigo aqui? E é por isso que Ele permite. É como se eu falasse assim, imagina, Benício tropeçou, aí, sei lá, a minha mãe vai pegar e falar, não, deixa mãe, deixa ele levantar. Não, mas ele, não, deixa. Aí eu vejo, ele se levanta, sacode a poeira e segue. Agora imagina, ele se machuca feio, precisa de atendimento médico. Eu falo, não, deixa, sozinho ele vai se virar. Alguém consegue imaginar um pai fazendo isso? Então entenda, se o teu pai permitiu que chegasse à tua casa, é porque ele sabe que você com ele dá conta. Ele sabe que isso vai te elevar, ele sabe que isso vai te promover. Foi assim com todos os heróis da fé, foi assim com Daniel. Imagina Daniel negando a fé. Deus, você vai me deixar entrar numa cova com leões? Maldito o dia que eu te reconheci como meu Deus. Imagina Daniel negando a fé. Não, ele vai fiel até a cova. E ele sai fiel da cova. Ele viu leões jejuarem na presença dele. Ele viu o impensável acontecer. Irmão, guarda esse nome de Jesus. Quanto maior a resistência contra você, maior é a oportunidade que você tem de ver Deus cuidando de você. Alguns vão dizer, irmão, tá difícil. Você vai falar assim, cara, pois é, eu nunca vi Deus cuidando tanto de mim como Ele está cuidando nessa estação. Alguém tá pegando isso aqui? Cara, que loucura, o que está acontecendo contra você? Pois é, mano, eu nunca vi Deus cuidando tanto de mim assim. Por quê? Porque se estão tentando parar, é porque o inferno sabe, existe algo em Deus preparado para você que é maior, melhor e mais glorioso do que tudo que você já viu, ouviu ou pensou. Alguém comigo aqui em nome de Jesus. Aleluia. Dependência, fala comigo, dependência não é fraqueza. Fraco é o homem que caminha só. Então a agenda feminista vendeu essa ideia. Você não precisa de um homem. Os mileniais acreditaram nessa ideia. A gente não precisa dos nossos pais, a gente não precisa de ninguém. Mas entende isso, irmão, dependência não é o problema. O problema é quando dependemos da pessoa errada. Quando você depende de um homem, ao invés de depender do Deus da tua salvação, você se coloca nesse lugar. E eu sei que parece loucura quando a gente ouve assim, parece distante. Talvez alguns de nós falariam, cara, eu jamais vou depender de um homem. Mas se você for parar para meditar, talvez tenha sido nesse lugar que você se colocou muitas vezes, principalmente na América. Você veio porque alguém te prometeu um trabalho, um emprego, uma vaga. E se essa pessoa muda o que prometeu, ou fecha a porta que abriu, para muita gente parece que Deus te abandonou. Não. Talvez Deus só está te lembrando, não é para depender de ninguém que não seja eu. Você está comigo? Deixa eu dar uma boa notícia aqui, compartilhar algo com vocês. A gente viveu algo essa semana extraordinário. Deus deu acesso a gente a uma promessa
que sinceramente, se alguém falasse há 4 anos atrás, eu falaria, cara, impossível. E aí ontem estava tudo certo para a gente fechar um negócio. E uma pessoa que poderia ajudar, instruída por outra pessoa que é do nosso convívio, falou, eu acho melhor não fazer. Mas você sabe que isso vai inviabilizar o negócio do André e da Kezinha. Eu acho melhor não fazer. Aí hoje de manhã eu estou tomando café com uma pessoa e eu falei, cara, eu não sei por que essa pessoa desistiu, mas uma coisa eu sei, tem algo de Deus nisso. E aí esse amigo falou, pastor, eu creio que Deus não queria que ninguém levasse a autoria do milagre que Ele vai fazer. Aí eu falei, filhão, eu estou indo para o lugar X, vamos comigo? Ele falou, cara, eu não posso porque eu vou tomar café com uma pessoa. Com quem que você vai tomar café? Com fulano. Pô, manda um beijo para ele, é um amigo. Sério, você conhece ele? Conheço, ele é do Brasil, um cara incrível. Passa 1 hora, 2 horas, ele me liga e fala, você não vai acreditar. O que não quiseram fazer por você. Eu estava tomando café com esse cara e ele falou assim, não fizeram por ele? Não, deixa, eu vou fazer. Pode deixar, eu garanto, eu vou fazer. Alguém está pegando isso aqui? Agora eu vou te falar, quem perdeu uma casa, que perdeu a oportunidade de participar de um testemunho de milagre de uma outra casa. Uma família que no 45 do segundo tempo deixou de ter impressão digital no testemunho de uma glória de Deus na casa de uma outra família. Agora quem ganhou a oportunidade? Quem nem estava nos planos, mas entendeu a oportunidade de abençoar. Irmão, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Se você for fiel ao Senhor, os seus inimigos serão parados os que tentarem te parar, serão confundidos os que tentarem te confundir, serão abatidos os que tentarem te abater, mas também serão abençoados os que te abençoarem, serão prósperos os que te ajudarem a prosperar, porque Deus ama quem coopera com o destino profético daqueles que são dele. Alguém comigo aqui diga amém. Então guarda isso aqui em nome de Jesus. A melhor coisa que você pode fazer é abençoar alguém que Deus te pediu para abençoar. A pior coisa que você pode fazer é resistir a alguém que Deus está abençoando. Quando você resiste a alguém que Deus está abençoando, você está inabilitado a usufruir daquilo que Ele carrega. Guarda isso aqui, irmão, em nome de Jesus. É por isso que o inferno cria essa agenda de independência. Porque se eu me torno independência, eu não preciso nem de igreja. Eu viro um desigrejado. Tem gente que fala, não preciso congregar para ser igreja, eu sou igreja em casa. Pois é, loucura, né? A Bíblia fala que, como de costume, Jesus ia ao templo. Loucura a ideia de que Ele ia e ensinava na sinagoga. Loucura a ideia de que Jesus foi batizado por João, mesmo João falando, eu não sou digno, eu não posso sequer desatar a sandália dos seus pés, e Jesus fala, não, é necessário. A Bíblia não fala que Jesus se batizou, a Bíblia fala que Jesus foi batizado. Se Jesus não foi autossuficiente no quesito comunidade e igreja, mesmo sendo o próprio Deus, a mentalidade de independência vai falar, você não precisa de ninguém na América, vem, faz o teu. Não. A multiforme graça fala sobre um corpo com muitos membros ajustados, fala sobre você derramar sobre o outro e o outro derramar sobre você, fala sobre o seu testemunho edificar a fé do outro e sobre a fé do outro edificar você. É sobre isso. É sobre tornar a vida do outro mais fácil. Se você pode, por que não? Quanta gente abençoou a gente aqui na América, meu Deus, quanta gente. Marcinha, Osvaldo, Ana, quem mais? Valtinho, eu vou esquecer de vários aqui, Godoy, Pastor Márcio, Silvão, que já estava aqui, Pastor Eric. Quantos fizeram parte de alguma forma? A gente chegou aqui e não sabia o que era Zelle. Chegou aqui, não tinha cash app, não tinha nada. Meu primeiro carro foi $2.500, eu peguei $2.000 emprestado com meu pai. Meu pai estava duro, eu consegui ser mais duro que meu pai. Todo mundo fala, não? Hã? Não te paguei? Ah, tá. Eu falo, pior que eu nem tenho nada hoje, mas eu vou vender livro ali, vai dar tudo certo. Paizão sendo paizão. Não, e ele me pagou, tá, gente? Preocupação dele.
pra gente, cara, na América é tudo barato. Sério, nem esquece. Você vê aqueles vídeos, né? O cara indo lá em Boston, ele vai num pátio de carro doado, $500, pega uma Skylade. Alguém já viu vídeo assim ou não? O que é isso? Não, são os ricos americanos para bater imposto, dão um carro. Eu falei, esquece. Aí fomos comprar o carro. Eu falei, qual que é o carro mais barato que você tem? Ele falou, $2.500. Eu falei, o mais barato é? Eu falei, então eu tô mal, porque eu não tenho nem pro mais barato. Ele falou, ó, a partir de $5.000 você vai andar mais tranquilo. Eu falei, e esses daqui de 2.500? Ele falou assim, não tem garantia nenhuma. Aí eu tentando, né, acalmar meu coração, eu falei, não, mas vai andar bem, não vai? Ele falou assim, não tenho a menor ideia. Lembra, pai? Eu falei, então tá bom. Eu peguei um Volvo, cara, eu todo feliz. Fiz stories, eu falei, gente, olha a bondade de Deus, o nosso primeiro carro na América, e a Cécia toda feliz. Tinha tanto Super Bonder, tem carro que tem cheiro de novo, tem carro que tem cheiro de nicotina, o nosso tinha cheiro de cola, que eu fui colando, tudo lá que era quebrado, o carro, pensa num carro moído. Aí gente no Brasil entrando na FIP, pegando o valor do carro e zombando da gente. Cara, olha o carro que ele comprou, não vale R$20.000 do Brasil. Vamos orar pelo menino, o menino tá mal. Ih, Macia. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Desde que a gente pisou nesse lugar, fomos abençoados por pessoas, pela igreja, por amigos, e em todas essas coisas pelo próprio Deus. Ele conectou pessoas, Ele conectou as famílias certas, Ele deu escape, Ele deu descanso, Ele usou a gente como bálsamo pra gente. Seja uma palavra, um abraço, seja ajuda, seja oferta, seja o que for. A gente chega em Alphaville, não, agora vai ser fácil, o pastor tá hypado, não, as cruzadas foram incríveis. Meu irmão, Deus fez a mesma coisa. Famílias certas, com a palavra certa. Tem momentos que você só precisa de um colo amigo para chorar. Tem momentos que você precisa de um ombro, de alguém para desabafar. Porque, irmão, quanto maior o Senhor te torna, maior são os seus gigantes, os seus desafios. Mas você continua sendo lá dentro aquele mesmo menino. Você depende do Senhor para tudo. As pessoas podem até te olhar de fora e falar, uau, esse cara tá grande, essa igreja tá grande, essa empresa tá grande. Mas você sabe que você continua dependendo dele para tudo. E ai de você se quiser sair desse lugar, porque no momento que você falar é sobre mim, o Senhor vai falar, então é sobre você. Então se garanta, então se banque, então se defenda, então se justifique. Mas enquanto você fala não é sobre mim, então o Senhor fala, então sobre ele, quem defende sou eu, quem paga sou eu, quem envia sou eu. Vamos, alguém comigo, quem cobre sou eu. Ele é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. Sobre ele está a minha palavra, ele está debaixo da minha promessa. E se eu disse que vai acontecer no céu, já aconteceu. Vamos lá, Weatherfield, alguém aqui. Aleluia. Aleluia. Dependência não é fraqueza. Fraco é um homem que caminha só. Não, ninguém me fez, eu me fiz. Você deve ter ouvido isso de alguém. Eu sou self-made. Meu pai não me deu dinheiro, eu comecei sem nada, eu me fiz na América. Isso é orgulho, irmão. Se os teus pulmões têm ar, é porque é o Deus que te fez. Mantém eles. Se o seu coração ainda bate, é porque é o Deus que te fez. Mantém ele batendo. Porque nada que eu tenho de valor começou em mim. Ele é o autor e consumador da fé. Logo a fé que eu carrego, ele me deu. Ele é o autor das promessas. Logo as promessas que eu persigo, foi ele quem fez. A Bíblia fala que filhos são herança do Senhor. Logo os meus filhos são dele antes de serem meus. Ele me chamou, logo o meu chamado é dele, porque foi ele quem chamou, não fui eu que me chamei. A unção que eu carrego, ele derramou. Portanto, não fui eu quem me ungi, mas foi ele quem me ungiu. A palavra revelada, a palavra é ele, a palavra é dele, e foi ele que quis se revelar. Logo, não fui eu que revelei, mas foi ele quem se revelou. Alguém está pegando isso aqui?
Ele é o dono do ouro e da prata, então não tem nenhum dinheiro que não seja dele. Ele permite que passe de mão para mão, mas se chegou na minha, é porque de alguma forma ele permitiu que saísse da mão de alguém ou da dele e viesse para mim. Logo, todo o ouro e toda a prata e todo o recurso que eu tenho não é meu. É como Davi, que vai oferecer ao Senhor sacrifícios, ofertas de adoração para a construção de uma casa. E ele apresenta tudo que ele conseguiu reunir de metais preciosos, pedras preciosas, ouro, prata. E ele fala: Senhor, quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que possa te oferecer coisa alguma. Tudo é teu. É como o Benício pegando todos os presentes que ganhou no Natal e falar: Pai, eu sou demais, olha o que eu vou te dar. Eu falei: esse patinete aí, cara, Pai, é seu. Sério, é seu. Que bom, filho, obrigado, porque eu te dei, acho que foi Natal passado que eu te dei isso aqui, não foi? Não, pai, espero que você vai ver agora o que eu vou te dar. O que é isso aqui, bem? Isso aqui é uma bola do, sei lá, fala um time legal aí, Silvão. Santos agora, né? Vamos dar moral pro Santos. Flusão, beleza. Essa bola do Fluminense, você vai me dar? Eu sei, pai, eu sei, não fique empolgado não, mas eu vou te dar. Eu acho que é assim que Deus deve olhar para o coração de alguns de nós quando a gente acha que a nossa oferta foi generosa demais nesse domingo. Irmão, esquece, você não sabe o dízimo que eu dei. Não, Deus não está impressionado com a nossa entrega, porque você só entrega algo que antes recebeu. Você só tem para dar porque antes recebeu. Alguém está comigo? Então se eu dou é porque antes Ele me deu. Se eu tenho é porque antes quem tinha me transferiu. Se eu carrego unção é porque Ele me ungiu. Se eu carrego vida, a vida foi Ele quem me deu. Se eu tenho fé, a fé foi Ele quem transferiu. Ele é o autor e consumador da fé. É tudo dele, é tudo por Ele, é tudo para Ele. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então o homem independente é um homem que inverte essa escala de valores. É um homem que se coloca como centro. Mas Ele é tão bom, Deus é tão bom, que quando você aceita ocupar esse lugar e entende que esse é o lugar mais seguro para estar, Ele permite que você viva ao lado dele uma história extraordinária. E o teu nome até é mencionado. Pega isso aqui, irmão. Tem igrejas que a gente plantou que, se você for perguntar hoje, as pessoas não sabem quem plantou. Meu pai fez parte de uma delas há muito tempo atrás. Eu não vou dar referência geográfica para não parecer que é indireta, porque diante de Jesus não é sobre isso. Mas a gente plantou, semeou com lágrima. E aí tempos depois, aniversário da igreja, foram gravar um testemunho. Aí a pessoa falou: não, a gente era do candomblé, da Umbanda, não lembro. Assistiu pelo culto do YouTube, procurou aquele cara, a gente nunca tinha ouvido falar dele, viu onde que era a igreja, estava tendo culto naquele dia, dirigimos 2 horas, chegamos lá, entregamos a nossa vida para Jesus. E aí falaram o nome, aí a pessoa parou a gravação e falou: não, o nome desse pastor não pode ser falado aqui. Não, mas a gente aceitou Jesus com ele, eu só estou dando testemunho da minha salvação. Não, mas não pode. Não, mas foi ele que plantou essa igreja, aniversário da igreja. Não, mas não pode. Como é que eu faço então para dar meu testemunho? Fala o pastor barbudo. Isso é real, eu não estou brincando. Aí eles falam: não, aí a gente estava no YouTube, um pastor barbudo estava pregando. Entende isso aqui? Não é sobre quem lembra do que você semeou. Não é sobre as placas que vão estar, talvez, nas casas de algumas famílias que você abençoou. Não é sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre uma recompensa eterna. A Bíblia fala sobre um galardão que você usufrui na eternidade. Então, irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus te chamar para abençoar alguém, abençoe. Se Deus chamou para derramar o teu suor numa igreja, derrame. Se Deus chamou para servir ao ministério, sirva. Se Deus te chamou para fazer algo, faça. Se Deus te pediu para entregar algo, entregue. Se Deus te pediu os seus melhores dias, dê. Porque não tem nada que você semeie em Deus que você não colha eternamente. Ele é galardoador. Ele é um bom pastor. A Bíblia fala: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Deus, que é um bom pai? Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu guardo isso aqui em nome de Jesus, irmão. Não tem nada que você entregue ao Senhor que não gere uma recompensa que vale mais do que aquilo que você entregou, porque Deus nunca deve nada a ninguém.
Você sabe qual é o único momento na história? Eu boto isso entre duas aspas para que os teólogos chatos de YouTube não peguem isso aqui como artifício, mas se quiser pegar também, doesn't matter. Irmão, o único momento na história, eu boto entre aspas, que a Bíblia fala que Deus está, e eu boto entre aspas 3 vezes, em débito com a criação, é quando damos aos pobres, porque a Bíblia fala que quando damos aos pobres, quem dá ao pobre empresta a Deus. Não, peraí, como assim? Quando você dizima, você está sendo fiel, não fez mais do que obrigação. Quando você oferta, está sendo generoso, você vai usufruir da tua generosidade. Provérbios 11:25, generoso prosperará. Mas a Bíblia fala que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. Eu não quero fomentar movimento vitimista dentro da igreja, de gente ficar anunciando necessidade, não é sobre isso. Mas se Deus te mostrar a necessidade de alguém, você tem uma oportunidade de cobrir a nudez de alguém. Você está pegando isso aqui? Pega isso aqui, irmão. Pega isso aqui. Você está tendo a oportunidade de cobrir a nudez de alguém. Generoso prosperará. Provérbios 11:25, a segunda parte do texto diz: aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Então fica atento. Pode ter alguém perto de você que você nem imagina sendo despejado, passando necessidade, não consegue fazer compras para sua casa, está passando algum tipo de humilhação. Porque quem depende de Deus não consegue negar favor a outros, porque sabe que tudo que tem é porque Deus deu. Uma das coisas que a dependência gera em nós é a humildade. Eu não consigo me ensoberbecer quando eu sei que tudo que eu tenho foi alguém que me deu. Não é sobre mim. Você está comigo? Não é sobre mim. Não é sobre mim. Então me explica o que está acontecendo em Alphaville. Não, eu não consigo me ensoberbecer, porque eu sei de verdade que não é sobre mim. Quando eu vejo algumas das pessoas que sentam naquelas fileiras para ouvir a pregação, quando eu vejo pelo direct algumas das pessoas que estão ouvindo, irmão, você não tem noção. Homens de governo na nação, donos ou líderes de multinacionais, empresas de aviação, empresas em grandes indústrias. Você olha esses caras e eu falo, cara, há 10 anos atrás eu olhava esses caras assim. E hoje, por misericórdia, eles sentam com a família e param para ouvir. É a mesma pregação que eu pregava aqui, e a mesma pregação que eu pregava na garagem da nossa casa em Cabo Frio, e a mesma pregação que eu pregava na escola bíblica dominical. É o mesmo André, carregando a mesma paixão, pregando o mesmo evangelho. Mas a dependência te coloca em níveis mais altos nas próximas estações, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Alguém está pegando essa palavra aqui em nome de Jesus? A dependência gera frutos gloriosos. A dependência gera a glória da segunda casa. Ela é maior do que a primeira. Ela gera uma honra que excede tudo que você já enfrentou de humilhação. Dependência é um lugar seguro. Dependência é um lugar seguro. Eu tinha tanta coisa para falar aqui hoje. Eu já passei bastante do tempo e eu vou tentar encurtar. Mas uma das coisas que eu queria que a gente guardasse em nome de Jesus é que a dependência, ela gera humildade. Fala para quem está do seu lado: dependência gera humildade. 1 Coríntios 26:31 diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Aí, Silvão. Poucos eram poderosos ou de nobre nascimento. Aí, Márcio, pega esse aí. Qual que era o nome do morro que você veio? Morro do Dendê. Voltou agora de green card, pagando picanha em dólar. Usufrui sem culpa. Só não esquece de onde Deus tirou. Poucos eram de nobre nascimento. Versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são,
para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Vanglória, a palavra já fala por si só, é uma glória vã, sem valor. Como eu posso me vangloriar diante de um Deus que me permitiu ter tudo que eu tenho, estar onde eu estou, fazer o que eu faço, ser quem eu sou? Se tudo que eu vivo hoje já era um projeto dele antes de eu existir e antes de eu saber quem ele era e que ele existia. O salmista diz: o Senhor escreveu cada um dos meus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Ou seja, o teu sonho de amanhã já foi sonhado por Deus ontem. O filho que você vai ter nesse ano já foi gerado em Deus antes do teu ventre ser gerado. Aquilo que você vai viver daqui a 10 anos já foi desenhado por Deus antes de você saber o que vai viver esse ano ou semana que vem. Então eu preciso entender que existe um Deus que sabe de todas as coisas, que pode todas as coisas e que já desenhou a minha história. A dependência nada mais é do que usar do livre-arbítrio para dizer assim seja. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Dependência nada mais é do que o uso do livre-arbítrio para dizermos assim seja. Eu lembro que eu recém-convertido, eu fiquei em crise com o livre-arbítrio e com um Deus que já desenhou os meus dias. Faz sentido? E eu lembro que assim que eu me converti, gente, a calça está caindo um pouquinho, mas é Monjaro, tá? Se alguém tiver, inclusive, uma caixinha, eu estou trocando por livro. Eu estou brincando, mas é sério, Silvão. 20 dias na América, irmão. Eu estou precisando de uma porção, obrigado, meu filho, dobrada de Monjaro. É Monjaro ou não? É água só, beleza. Onde é que a gente estava? Pega com o Valtinho. Valtinho tá voando, filho, você viu? Treinando todo dia, esquece. Onde é que a gente estava? Obrigado. E aí o novo convertido, eu falei: cara, essa conta não fecha. Eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho liberdade para escolher qualquer coisa. Mas Deus desenhou os meus dias antes de qualquer um deles existir. E aí eu lembro que eu fui perguntar para um primo da Quezinha, eu falei: Júnior, como é que funciona livre-arbítrio com Deus que já desenhou a minha história? Ele falou: é como alguém que embarca num voo. Você sabe qual é o destino final do bilhete quando você embarcou. E se você permanecer, você vai chegar aonde o bilhete promete que você chegue. O bilhete é como uma promessa, e ela tem um destino final. Mas a qualquer momento você tem a liberdade de abrir a porta de emergência e saltar sozinho. O que é livre-arbítrio? É a liberdade de abortar um projeto que Deus já desenhou para você. Livre-arbítrio é a liberdade de assumir um lugar de presunção, de dizer para o Criador: eu prefiro fazer a minha própria história, porque eu acredito que o que eu tenho para mim é melhor do que aquilo que o Senhor já preparou para mim. Alguém está comigo? A independência nada mais é do que esse lugar em que você vai falar para o Deus que fez a tua história, que fez a história. Isaías 9,6 fala que ele seria chamado, e como já se cumpriu, ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte. E eu amo essa terceira nomeação. Ele é o Pai da eternidade. Ele não é o Criador, ele é o Pai. Ou seja, existe filiação entre a eternidade e Deus. A eternidade não foi uma ideia dele, a eternidade saiu de dentro dele. Então alguém que tirou de dentro de si a eternidade sabe o que é melhor para você e propôs um caminho. Não tem como você olhar para esse alguém e falar: não, eu prefiro ir sozinho, porque eu acredito que eu sei o que é melhor para mim. Faz sentido? Se eu tivesse desenhado a minha estratégia, eu jamais teria desenhado 2018, a gente vai sair do Rio de Janeiro, vamos para Orlando, vamos voltar a liderar jovens, vamos alugar carro para um pintor mexicano para cobrir a nossa renda, e aí a gente vai começar a ir para um coworking lá em Wynwood, que fedia maconha. Toda semana a gente vai pegar a nossa filha e vai dirigir com voluntários e vai voltar porque tem culto no dia seguinte. E aí depois de 3 meses a gente aluga um galpão, e aí vai vir um Covid, e aí vai parecer que vai ficar ruim, mas na verdade é nesse lugar que Deus vai soprar a gente. Aí essa igreja vai se tornar uma igreja conhecida nas nações, e aí as coisas vão começar a prosperar, e aí um step vai virar 15 steps, e aí a gente vai começar a receber pessoas que vão chegar de mala no lounge, vindo de outras nações. E aí
Algum tempo depois eu vou conseguir o Green Card, um documento na América. E quando isso acontecer, eu já sei, é óbvio. Com o Green Card, a gente vai voltar para o Brasil. Alguém desenharia essa história para si? Com a nossa terceira filha de 3 meses e aquele que a gente escolheu ter enquanto estava despejado e morando de favor, a gente vai para o Brasil. E agora vai ser incrível. Vamos tocar várias cidades e vamos pegar uma igreja com 1.000 metros quadrados e 500 membros e vamos transformá-la numa igreja com 180 mil metros quadrados, mais de 15 mil membros. E aí eu vou pregar em The Field para compartilhar que o meu plano deu certo. Não contavam com a minha astúcia. É tão ridícula a ideia de que alguém pode explicar o que está vivendo, se está vivendo debaixo de um favor de Deus. Mas se você pode explicar cada passo que você fez para estar onde você está, é muito provável que o mérito de fato é seu. Parabéns, você fez algo sozinho. Você se tornou o senhor da tua história. E esse é o lugar mais perigoso que alguém pode estar. Alguém tem recebido algo de Deus aqui nessa noite? A palavra fala sobre a marca da besta e tem vários entendimentos sobre a marca da besta. Alguns acham que ela é literal, que talvez seja um chip ou que seja um código de barras. Eu já falar um barcode, é muito inglês, 20 dias aqui, you know what I'm saying? Come on. É igual o Gui, eu fui pregar numa igreja hispana, eu falei, eu preciso de um bom tradutor. Aí eles falaram, a gente não conseguiu, mas a gente conseguiu um outro aqui. Tô brincando. But it's true. Aí ele falou, a gente conseguiu um aqui, que é bem legal também. Me manda o contato dele, mandaram o contato do Gui. Eu falei, acho que vocês mandaram o contato errado. Esse aqui é o Gui, pô, ele era o meu velho em Miami. Ele falou, não, mas ele é tradutor. Eu falei, o Gui é tradutor? Tudo que ele falava espanhol na minha época era, ei, papito, dale papito, primo. El fuego de Dios. Estou listo, preparado, papi. Eu falei, cara, você vê como é que Deus faz, né? Eu saí daqui, ele estava saindo do brinque e falava dale papi. Eu voltei, já é um general contractor, já está traduzindo. Vai ser pai daqui a pouco, dirigindo o culto. Glória a Deus. Dale primo, dale. Aleluia. Onde é que eu estava? Marca da besta. Eu fui de marca da besta para primo botando brick. Alguns acreditam que vai ser literal, um barcode. Ah, lembrei agora o porquê. Tá, vou falar de tradução, cheguei no Gui, beleza. Um chip. Mas existem alguns que acreditam que a marca é uma mentalidade. E eu acredito que é sobre isso. Porque na numerologia bíblica, o 6, ele representa a criação. No 6º dia o homem foi feito. O 7 representa a perfeição. É quando Deus, ele descansa e contempla o que fez. O 8 representa o novo de Deus. É quando o novo começa de novo. E é por isso que o 8 deitado, em algumas culturas, simboliza o infinito. É quando é um novo eterno para sempre. Então tem uma linha teológica que acredita que o 666 significa uma mentalidade humanista, ou seja, o homem pelo homem para o homem. Ele é o começo, o meio e o fim da sua própria história. E se essa linha está correta, a marca da besta nada mais é do que uma mentalidade em que o homem se torna o senhor da sua própria história. Começa nele, se sustenta nele e aponta para ele. Começa nele, se sustenta nele e aponta para ele. E aí quando a gente olha o que a gente tem visto nesses dias, faz sentido. Quando alguém fala, olha, eu nasci com um gênero, mas eu escolho o gênero que eu quero ter. Eu não estou falando de opção sexual, eu não estou falando sobre prazer sexual. Eu estou falando sobre alguém que nasceu menino, não recebeu um nome de menino, porque os pais estão dizendo, quando crescer ele vai escolher o gênero que tem. Não, o Criador já escolheu, é só você olhar para o que está no meio das perninhas desse bebê. Se tem um pênis, é um homem. Eu vou dar uma aula de ciências básicas aqui. Se tem uma, é uma menina. Constrangedor falar isso no público. Agora, quando crescer, tem a liberdade de fazer o que quiser. Mas não significa que o Criador já não tenha estabelecido para si um gênero. Faz sentido? Mas a mentalidade humanista começa a colocar em xeque tudo, inclusive o que é absoluto.
Um homem que nasceu homem, uma mulher que nasceu mulher. Então, quando a gente está vivendo um tempo como esse, em que existe uma agenda de independência, a gente precisa entender que isso é um convite para também nos tornarmos independentes de Deus. Eu não quero mais caminhar segundo uma promessa que Ele me fez. Eu quero caminhar segundo as minhas próprias vontades. Eu quero fazer a minha própria história. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero caminhar pela força do meu braço. Irmão, esse é o pior lugar que um homem pode estar. É ver a nuvem se despedir e permanecer no lugar onde a nuvem não está mais. É ver a glória de Deus se esvair e se preocupar mais com o que os outros pensam sobre si do que aquilo que Deus pensa sobre si. É como Saul, ele recebe do profeta uma notícia que se Davi tivesse recebido, irmão, ele teria colocado roupas de saco, panos de saco, ele teria se humilhado na presença de Deus, ele teria colocado a cara no pó, ele jejuaria por meses. Mas quando Saul recebe a mesma notícia, olha o que acontece. A Bíblia fala que um profeta vai até Saul e fala: Saul, você foi rejeitado. A glória de Deus não está mais sobre você. O pedido de Saul não é: profeta, por favor, fala com Deus sobre mim. Profeta, pede para que Deus me dê uma chance. Não, ele fala assim: eu só peço uma coisa, que o povo não perceba que a glória de Deus não está mais sobre mim. Ele não está preocupado de não ter mais a glória de Deus, ele só está preocupado de perceberem que ele não tem mais a glória de Deus. Essa é a expressão de um homem independente. E cabode, a glória de Deus se foi. Mas um homem que tem um coração segundo o coração de Deus é Davi. E o que Davi fazia? Dependia de Deus para tudo. Davi clamava, se arrependia, ele errava. Como o pastor Márcio sempre fala, santo não é um homem que nunca se suja, é um homem que sempre se lava. Davi, ele errou muitas vezes, mas ele se quebrantava, ele se arrependia, ele corria aos pés do Criador, ele era completamente dependente. Era Deus que ia à frente das lutas dele, era Deus quem ungiu ele, foi Deus quem o viu quando ninguém via. Irmão, nem o próprio pai cogitou chamá-lo no dia em que a unção do rei seria derramada, mas Deus mandou chamar, e é isso que você vai viver se permanecer dependente. Pode até se esquecer de você, mas o Deus que te viu quando ninguém via vai mandar te chamar. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Não botaram uma cadeira para você na mesa, não tem problema, Ele vai te ungir de pé. Não te chamaram para festa, não tem problema, tem uma festa preparada só para você. Ele vai chamar os empregados e falar: ei, o meu filho que estava morto voltou, vamos celebrar. Porque não importa se te veem, se te notam, se reconhecem, há um Deus que sabe de todas as coisas, e Ele vê o teu coração. Ele não é como o homem é. Ele não vê como o homem vê. Alguém comigo aqui, diga amém. Preciso terminar, porque eu sei que tem muita gente que trabalha cedo amanhã. Mas se você sair daqui para assistir série no Netflix, irmão, em nome de Jesus, você não vai conseguir assistir essa série. A internet vai cair. E eu tô falando sério. Seu vizinho vai começar a botar a máquina de furar, um drill. Vai ter barulho, neném chorando. Sério, se alguém tiver que se levantar aqui e ir para casa descansar, eu abençoo o teu descanso. Mas se você sair desse ambiente de culto para assistir TV, tua TV vai desligar, só vai ligar amanhã ou domingo depois do culto. Amém, gente? Você está comigo ainda? Fala comigo. Dependência gera humildade. Tem uma frase que eu não lembro o autor, mas ela explodiu a minha mente. Se você quiser, anota e medita nela ao longo da tua semana e da melhor estação da sua vida, que vai ser 2025, em nome de Jesus. Bem? Pise na sua vaidade antes que você tropece nela. Vou deixar você digerir isso. Pega isso aqui em nome de Jesus. A gente precisa pisar na nossa vaidade antes que a gente tropece nela. Pise na sua vaidade antes que você tropece nela. 2025 pode ser o ano mais extraordinário da tua história, mas não esqueça, no final desse ano, quem te sustentou durante todo esse ano. O Senhor te deu livramentos, o Senhor tem te mantido de pé, o Senhor te deu sonhos para sonhar, o Senhor te deu unção para você se mover, o Senhor te deu uma casa, família, saúde, amigos, o Senhor te deu um lugar, Ele te colocou numa geografia, o Senhor te plantou no corpo. Você precisa se alegrar em fazer parte de algo que Deus está fazendo. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Irmão, seja parte de uma igreja local, seja parte de uma família na fé, seja parte de algo maior do que você. Se doe, se entregue, sirva, porque Deus ama quem dá com alegria e não é
é só sobre dinheiro. Alguém comigo aqui diga amém. Aleluia. Salmos 103:1 diz: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Porque é Ele quem perdoa todos os seus pecados, é Ele quem cura todas as suas doenças, é Ele quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, é Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Alguém consegue ouvir mais 10 minutos de verdade dessa palavra? Diante de Jesus, alguém aqui? Fala comigo, dependência gera livramento. O número de livramentos que você pode testemunhar é infinitamente menor do que o número de livramentos que você viveu. Talvez você saiba de alguns, você viu alguns, você percebeu. Mas tem caminhos que você errou, que te livraram de acidentes que talvez seriam fatais. Tem meses que Deus te tirou, que te livraram de traições que talvez adoeceriam a tua alma. Tem geografias que Deus te arrancou, que talvez seriam lugar da tua morte. Talvez você até prosperaria naquele lugar, mas você se desconectaria de Deus. Tem coisas que Deus pediu para você entregar, tem coisas que o próprio Deus tirou de você. E glória a Deus por todas essas coisas, porque Ele sabe o que faz e Ele é bom, independente do que eu vivo hoje. A bondade de Deus não é relativa, a bondade de Deus não é temporária, a bondade de Deus não é circunstancial, a bondade de Deus não é na minha vida quando a minha vida está boa e Ele não deixa de ser bom quando a minha estação não está bem. Não, Deus é bom em todo tempo. Alguém comigo? Deus é bom em todo tempo. Uma das ovelhas que a gente tem lá é um dos melhores prefeitos do Brasil. É um cara extraordinário que sonhava em ser pai. E aí chega a notícia: pai de gêmeos. A gente muito feliz, glória a Deus por isso. Ele tem um testemunho extraordinário, como Deus tem ganhado o coração dele, como ele tem se rendido. Eu tenho visto no bastidor como que Deus tem cada vez tido mais espaço dentro dele. E aí nasce prematuro. Os bebês nasceram com menos de 350 gramas, é menos do que uma lata de Coca-Cola. E aí eu estou no aniversário da Chloe, de 2 anos. Telefone: pastorzão, meu filho faleceu. Aí eu saio do aniversário da minha filha e vou chorar a dor de um amigo que está entregando ao Senhor o seu filho. Tem coisas que só o ministério pastoral te permite viver. Eu estou lá no meio dos parabéns, orando pela Chloinha, mas eu já sabia, eu tenho que sair daqui porque eu tenho que ir lá orar pelo nosso amigo, porque o filho dele morreu. Aí eu vou, beijo meus filhos, entro no carro e vou falar com meu amigo. E aí a gente chorou junto no chão do quarto do hospital. Eu senti a dor dele porque eu senti a alegria dele no testemunho. Era um milagre, não tinha como acontecer. Deus deu os filhos e a mulher estava gerando gêmeos. E ela é fruto de um livramento. Ela é repórter de uma rede grande de televisão. Alguns anos atrás, no meio de uma reportagem, tomou um tiro. Ela é um milagre vivo. E aí a gente ora e ele consagra: Senhor, Pai, eu te agradeço por me dar a oportunidade de ser pai do Antônio por tantos minutos. Eu te agradeço pela oportunidade do meu filho. Obrigado, eu te consagro. Bendito seja o teu nome. E aí ele consagra o filho dele morto ao Senhor. E aí, irmãos, semanas depois, veio um testemunho que marcou minha vida para sempre. Uma enfermeira chega para eles e fala: olha, eu perdi várias vezes a gravidez, a gestação, o aborto espontâneo, até que eu desisti de ser mãe. Eu desisti do sonho de ser mãe. Eu queria uma revolta dentro de mim, porque eu falei: eu não nasci para ser mãe. Só que eu estava lá, e aí falou o nome dele. Eu estava lá quando você recebeu a notícia do seu filho, e eu vi você levantando o seu filho morto ao Senhor e consagrando. E eu estava lá também no dia que a gente deu alta para o seu segundo filho. E eu vi você fazendo a mesma coisa, com a mesma alegria, levantando o seu filho vivo.
E aquilo me impactou tanto, porque eu falei: Deus, me perdoa todas as vezes que eu te culpei, porque eu estava vivendo algo mal, porque eu acabei de ver alguém que com a mesma alegria consagrou um filho morto e um filho vivo ao Senhor, e eu quero ser mãe, se o Senhor me permitir, eu quero ser mãe. E aí ela deu esse testemunho e edificou a fé dele, edificou a minha fé. Eu já compartilhei em outros lugares e tenho edificado a fé de outras pessoas, porque a gente precisa entender que a dependência vai nos levar a esse lugar, que em alguns momentos a gente vai precisar fazer cultos de ação de graça em lugares de dor e de luto. Em alguns momentos a gente vai precisar fazer cultos de ação de graça numa estação que não é a mais favorável. Eu lembro que em 2017 eu usava fraldas por 35 dias, eu estou no CTI, eu volto dessa internação e eu começo a pregar e eu falo: levante suas mãos, declare comigo, 2017, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da sua vida. E aí no final de um dos cultos, um jovem me chama e fala: pastor, como é que você fala que 2017 é o melhor ano da sua vida? Você estava de fralda semana retrasada. Eu falo: pois é, mas eu não estou de fralda hoje. Eu estava com um catéter na minha jugular 2 semanas atrás, mas não tem mais catéter hoje. Então 2017 poderia ser o ano da minha morte, mas hoje eu lembro de 2017 como o ano em que Deus me livrou da morte, o ano em que eu venci a morte. Vamos, alguém comigo aqui em nome de Jesus? Então a gente precisa ter esse entendimento que dependência nos faz celebrar no meio de ruínas. Como Esdras, o livro de Esdras fala sobre sacerdotes voltando no meio de uma terra destruída. É como se tivesse uma guerra civil na América. E aí a casa que você levou anos para comprar, você ainda está pagando mortgage, você construiu crédito, você viveu todo o processo na América, você chegou aqui e para a América você não era ninguém, você não tinha social, você não tinha crédito, você não tinha score, e aí você conseguiu, e aí tem uma guerra civil, e aí você volta tempos depois, e a sua casa está destruída, e a casa do teu amigo está destruída, e a casa dos membros da igreja estão destruídas. Imagina esse cenário, o povo voltando do exílio, e o lugar de culto está destruído. Mas a Bíblia fala que em meio às ruínas eles restaram o altar de adoração e começam a adorar a Deus no meio de um lugar destruído, de ruínas, de coisas batidas, quebradas. Se você desenvolve a arte de adorar em meio à dor, você se tornou imparável, você se tornou invencível. Mas se a dor se torna o teu limitador, tudo que o seu inimigo vai tentar fazer é fazer você sentir dor, porque ele sabe que todas as vezes que ele te coloca nesse lugar, você para. Eu tenho tentado ensinar os meus inimigos, e quando eu falo de inimigos eu não falo de pessoas. A palavra fala que a nossa batalha não é contra a carne nem contra a sangue. Eu falo de principados, potestades, resistências. Eu provoco, às vezes até de forma irônica, ninguém é de ferro, mas eu falo: se tentarem parar o que Deus quer fazer na igreja, a gente vai dobrar aquilo que Deus nos pediu para fazer. E aí eu fiz isso no final do ano. Eu falei: igreja, eu quero pedir perdão, eu entendi errado. E eu anunciei que a igreja faria uma virada no estádio, e a gente está passando por uma série de desafios, tribulações. Eu quero pedir perdão porque eu discerni errado, foi um erro meu. Então ano que vem não faremos mais a virada no estádio. E aí ficou aquele silêncio. Eu falei: ano que vem serão 2 estádios. Pega isso aqui em nome de Jesus. Todas as vezes que o inferno tentar te parar, dobra a aposta. Ele vai falar: você não vai ter um filho. Então você fala: então agora eu quero pelo menos 2. Alguém está pegando isso aqui? Você não vai ter um ministério. Ah, não vou ter, então meu ministério não só vai acontecer, como ele será próspero, longínquo, abençoado. Não, você não vai vencer. Não, eu não vou vencer. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos, alguém comigo aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Dependência, irmão, em alguns momentos vai ser um convite para dançar com Deus na chuva. Você vai ser convidado a dançar com Deus na chuva. O Maiquinho estava lá nesse episódio que eu vou compartilhar. Eu estava liderando os jovens, era o nosso primeiro ano na liderança. E a gente está fazendo um acampamento de jovens e, cara, tanta coisa se levantou. Teve uma chuva no primeiro dia que destelhou todo o lugar de culto. Destelhou literalmente.
Um monte de funcionário da fazenda que te alugou, botando telha de volta no lugar, a gente montando o palco, caiu o line, o PA do som, com o cara montando lá em cima do box truss, irmão, tudo se levantou. E aí no meio de um culto, levante, chuva, e o som desligando, e eu lembro que eu senti no meu espírito um convite, eu ouvi Deus falando, dança comigo na chuva. E eu falei, eu não vou fazer isso porque vai parecer que eu quero chamar atenção. Eu vou no meio da chuva, igual um maluco. E aí Deus falou, para de defender reputação. Dança comigo na chuva. E aí depois de um tempo eu falei, quer saber? Aí eu saio no meio da chuva. Todo mundo no ambiente de culto, eu saio no meio da chuva. E eu sento, estendo as minhas mãos e eu começo a adorar Ele no meio da chuva. Irmão, eu estava encharcado. E eu lembro que daqui a pouco eu sinto um braço. E daqui a pouco outra pessoa. E aí quando eu olho, vários jovens que estavam dentro do culto e me viram adorando na chuva, saíram do ambiente confortável e começaram a adorar na chuva também. Daqui a pouco eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jovens. E a gente não falou nada um pro outro, a gente só olhava um pro outro e chorava junto. E a gente só olhava um pro outro e falava, cara, glória a Deus, olha o que a gente está vivendo, olha o que Deus está fazendo. Porque, irmão, quando tudo vai bem, adorá-lo é fácil. Difícil é adorá-lo quando tudo vai mal ou não acontece do jeito que a gente imaginou que aconteceria. Adorá-lo quando o Green Card chega, adorá-lo quando as portas se abrem, adorá-lo quando o ano é um ano próspero, adorar quando o pastor nos coloca na posição que a gente queria estar, ou quando concorda com aquilo que a gente queria que ele concordasse, ou quando alguém nos vê, ou quando alguém nos promove. Isso é fácil. Difícil é adorar quando as coisas não vão do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Eu não estou dizendo que é fácil fazer isso, eu não estou me colocando num lugar de superioridade, muito pelo contrário, mas grande parte do que a gente está vivendo de sobrenatural está diretamente conectado a áreas que a gente conseguiu celebrar mesmo em meio à dor. E todas as áreas que a gente é comum, trivial, todas as áreas que a gente é talvez até medíocre ou mediano, são áreas que a gente ainda não conseguiu chegar nesse lugar. Como Abraão, antes de ser convidado para ser pai de multidões, gerações, ele precisa crer que Deus vai dar um filho mesmo a mulher não podendo gerar. E ele vai ter que crer que Deus continua sendo bom mesmo pedindo para ele sacrificar o único filho que tem. Porque antes da paternidade ser expandida, ela é testada. Antes de eu te fazer pai de muitos ou de todos a partir de uma nova aliança, eu te farei pai de um. E depois que eu te fizer pai de um, eu vou te pedir o único filho que eu te dei. Deus fala, me entrega o teu único filho, aquele a quem você ama. Aí talvez a gente que olha de fora fala, mas como assim Deus? Ele tem dois. Deus fala, não, para a aldeia dele ele tem dois, para a família dele ele tem dois, mas para os céus ele só tem um, porque o céu só reconhece o que o céu te dá. Um filho foi ele quem fez, é fruto dele. O outro filho fui eu quem deu, é um fruto meu. Então Deus fala, me entrega o seu único filho, aquele a quem você ama. E quando Abraão está disposto a entregar, a paternidade dele agora é validada, e ele pode ser pai de muitos. Por quê? Porque ele conseguiu crer até se tornar pai de um, e ele foi fiel até fazer do seu único filho o seu maior sacrifício. Alguém está pegando isso aqui? Eu senti no meu espírito Deus falando, se você, mesmo com green card, voltar para o Brasil, você está pronto a ter acesso em nações. Mas se você quiser ficar com green card e permanecer na América, você vai bem, seu ministério vai bem. Eu não vou te amaldiçoar. Vocês lembram quando a gente recebeu essa palavra? O profeta Vitor Hugo na sala lá de Miami, todos os pastores lá, alguns líderes, ele fala, daqui a 3 meses, lembra disso, Márcio? Lembra disso, Godoy? Daqui a 3 meses, o pastor de vocês vai ter que escolher entre emoção e razão. Deus vai fazer um convite. Se ele quiser permanecer, Deus vai prosperá-lo e vai ficar tudo bem. Mas se ele aceitar esse convite de Deus, vocês vão vê-lo pela televisão. O que Deus vai fazer é algo maior do que vocês já imaginaram. Lembra dessa palavra? Se cumpriu. Que dia é hoje? 31. Tem 31 dias que essa palavra se cumpriu plenamente. Então entenda, tem coisas que se Deus pedir você não entregar, Ele não vai te amaldiçoar. Mas talvez você vai morrer sem ter ideia daquilo que estava reservado depois daquela montanha, depois daquela tempestade, depois daquele deserto,
depois daquela entrega, depois daquela oferta, depois daquele sim. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Bill Johnson, ele viveu algo há pouco tempo atrás que marcou a minha vida e marcou o ministério de muita gente. Ele é um homem muito usado em cura, e a esposa dele teve câncer e ela não resistiu. E na semana em que ele ficou viúvo, ele foi pregar. E aí o conselho, o board da igreja, as pessoas mais próximas aconselharam: irmão, olha para mim, falaram: Bill, não prega, sua esposa morreu tem dias, não faz isso, você não precisa provar mais nada para ninguém. Ele fala: eu preciso pregar. Não, Bill, você não precisa, vive o luto. Ele fala: eu preciso fazer isso. E aí ele pega o microfone no púlpito e ele fala: haverá um tempo em que não haverá mais dor, nem lágrimas, nem luto. Haverá um tempo em que estaremos com o nosso Criador na glória. E ele fala: e nesse momento eu não terei a oportunidade de adorá-lo em meio à dor ou em meio à luto. A oportunidade que eu tenho hoje é única, eu não vou desperdiçá-la. Então eu ofereço ao meu Criador a minha adoração no meu pior momento, no dia do meu luto, no dia da minha falta, no dia da minha dor. Quando a mulher que eu amei foi tomada, eu ofereço ao Senhor o meu melhor, o meu sacrifício, e eu prego com tudo que eu tenho. Irmão, a gente precisa entender que quem é aprovado no dia mau vai vencer, independente de circunstâncias, de desertos, de resistências, independente do que dizem, do que falam, do que fazem. Há uma palavra de Deus sobre você, há uma promessa de Deus sobre você. Vamos, alguém comigo aqui em nome de Jesus, levante as suas mãos, declare com autoridade, diga: eu e a minha casa dançaremos com Deus na chuva. Diga: independente da circunstância, o nosso coração depende plenamente dele. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Declara comigo, diga: dependência gera livramento. Salmos 91:9 diz: se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua casa. Não está dizendo que nenhum mal vai se levantar, está dizendo que eles não vão te atingir. Não está dizendo que ninguém vai, não está dizendo que não vai ter ninguém que vai se levantar contra você, ou falar mal de você, ou militar contra você. Está dizendo que eles não te atingem, eles te promovem. O jornal que fala não tem evento vai falar vai acontecer. No dia seguinte vai ter que falar aconteceu e foi extraordinário. Aqueles que correm pelas ruas da cidade dizendo Daniel vai ser lançado na cova, no dia seguinte vão sair gritando, falando Daniel foi mais forte que os leões. É como Paulo na ilha de Patmos. É como Paulo depois que naufraga, ele naufragou, ele está no meio de uma ilha, ele acabou de viver um livramento, e aí eles estão se aquecendo, ele vai pegar lenha, gravetos, e ele pega uma serpente, a serpente pica ele, e aí o povo, irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus, porque pode ter a ver com a história de alguém aqui. O povo olha para Paulo e fala, ele é amaldiçoado, ele é maldito, os deuses não o mataram afogado, agora vão matá-lo envenenado. Porque o povo sempre olha para você e acha que você está indo bem quando o seu resultado é bom, e Deus te abandonou quando o resultado é mau. O povo olha para Paulo e fala, ele é maldito, naufragou e foi picado por uma serpente, vai inchar e vai morrer. Paulo não incha, Paulo não morre. E agora o mesmo povo fala, esse homem é um Deus, nem os deuses do mar, nem o veneno da serpente pôde pará-lo, ele é o cara. E aí a Bíblia fala que começam a levar os enfermos para que Paulo ore por eles. Olha que poderoso, a mesma Bíblia que fala que a mão de Paulo foi picada por uma serpente, fala que agora Paulo, impondo as mãos, ora pelos enfermos e eles são curados. O lugar da ferida agora vira o canal da cura. O lugar da vergonha que usam para denunciá-lo, agora é o lugar que é o canal do novo testemunho. Agora vão ter que testemunhar. E a Bíblia fala que o homem mais poderoso da ilha pega o pai, leva até Paulo e fala, ora pelo meu pai. Irmão, guarda isso aqui. Aqueles que disseram nas ruas da cidade, essa casa não vai permanecer, esse ministério não vai acontecer, ele não vai resistir, vão testemunhar grandes coisas o Senhor está fazendo por eles. Sim, grandes coisas o Senhor está fazendo. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus?
Lugar de dependência é o lugar de caminhar apesar de. Fala para quem está do seu lado, sacode alguém perto de você, irmão. Fala, você vai ter que caminhar apesar de. Davi prosperou apesar de Saul. José governou apesar dos seus irmãos. Daniel permaneceu apesar dos leões. Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles permaneceram apesar da fornalha. Jesus foi glorificado apesar dos seus inimigos e dos seus perseguidores. Sim, se você permanecer, você vai viver algo apesar de tudo aquilo que se levantar, independente do que se levante, do que façam, do que falem. Se você permanecer fiel no teu dia mau, o dia bom vai chegar. Alguém crê nisso em nome de Jesus? Levante suas mãos. A Bíblia fala: o meu choro dura uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Salmos 18:16 diz: das alturas estendeu a mão e me segurou. Feche teus olhos, deixa eu ministrar essa palavra sobre você. Deixa eu profetizar essa palavra sobre você. E eu vou profetizar como se fosse diretamente para você. Salmos 18:16 diz: das alturas o Senhor te estendeu a mão e te segurou. E Ele tirou você das águas profundas. E Ele livrou você do seu inimigo poderoso, dos seus adversários que eram fortes demais para você. Eles te atacaram no dia da tua desgraça, mas o Senhor foi o teu amparo, e Ele te deu total libertação, e Ele te livrou porque te quer bem. Você recebe isso em nome de Jesus? Feche teus olhos. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não traz consigo dores. Salmos 2:8 diz: filho, me pede e eu te darei nações por herança, e os confins da terra como a tua propriedade. 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10, na versão A Mensagem, diz: a minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. A minha força brota da tua fraqueza, e quanto mais fraco eu me apresento, mais forte eu me torno. Romanos 8:28. Nós sabemos sim que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29. Porque aqueles que de antemão Ele conheceu, Ele também os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro filho entre muitos irmãos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa em nome de Jesus. Eu abençoo o fruto do teu trabalho, o fruto do teu ventre, aquilo que o Senhor te confiar, aquilo que o Senhor colocar sobre as tuas mãos, para que prospere, para que essa riqueza não acrescente dores. Eu te abençoo em nome de Jesus para que você seja dependente, para que a América não te compre, para que você se deleite e abençoe essa terra, mas não seja dependente de lugar nenhum e de homem algum. Você depende do Deus que te viu quando ninguém via. Você depende de uma palavra que foi liberada quando nada ao teu redor existia. Há um livramento liberado sobre você antes da tua crise chegar. O mesmo Deus que já proveu o cordeiro antes do pecado, é o mesmo Deus que já proveu o livramento antes da batalha, do deserto, do levante, do gigante. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que você corra e não se canse. Como os homens que confiam no Senhor, você voe alto como águia, você corra mais rápido, você chegue mais longe. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que 2025 seja um ano de mais dependência, para que 2025 seja um ano de mais temor, de mais clamor, de mais verdade, de menos comparação, para que a corrida que você e a tua casa venham a correr seja uma corrida que foi proposta, para que você não inveje aquilo que o outro está vivendo, para que você não deseje a bênção que o outro está experimentando, para que você não se iluda achando que o que Deus fez na casa do outro é melhor do que o que Deus está fazendo na sua. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que a comparação não te roube, para que as lutas não te cansem, para que as resistências não te parem, para que as mentiras do inferno não tenham espaço em você. Eu te abençoo em nome de Jesus,
para que você receba uma porção fresca, um óleo novo, um vinho novo, do alto da cabeça à planta dos pés, guardado, blindado, ungido, revestido, você e a sua casa guardados, escondidos. Os seus inimigos te procurarão e não te encontrarão, eles te perseguirão e eles não te alcançarão. Será bendita a tua casa, será bendito o teu negócio, será bendito os teus recursos, os teus celeiros. Se você depender do Senhor para tudo, não é mais você quem fala por si, é Ele quem fala de você. Não é mais você quem se justifica, é Ele quem justifica você. Nas ruas da cidade, mesmo que alguns digam mal, o Senhor é quem diz coisas boas a teu respeito. Guarde isso e creia nisso. É melhor um Deus que fala pelos seus do que temer aqueles homens que falam contra você. É Ele quem faz, é Ele quem guarda, é Ele quem abençoa, é Ele quem prospera, e é Ele quem guarda o teu coração, é Ele quem guarda a tua casa, os teus filhos, é Ele quem guarda a tua entrada e a tua saída. Seus filhos serão benditos, abençoados, como flechas sendo liberadas sobre nações. Eles serão homens de governo, serão homens de boa reputação. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que você viva de milagre em milagre, de glória em glória, de livramento em livramento, de romper em romper. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que você caminhe sem se envergonhar, que não haja culpa nas tuas conquistas, que não haja nada que suje as tuas mãos. Você vai concluir a carreira com mãos limpas e um coração puro. Você vai viver o teu chamado, você vai ver os teus filhos prosperando, crescendo, você vai ver os filhos dos teus filhos, até a 1000ª geração será bendita, abençoada. Eu te abençoo, para que pelos olhos da fé você viva em cada novo ano o extraordinário desconhecido de Deus, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, você pode ficar de pé e fazer barulho aqui nessa noite. Alguém que toma posse, alguém que pode declarar, levante as suas mãos, declare 2025, pelos olhos da fé. Vamos lá, Goiânia, declare: já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus.